Não há dúvidas nenhuma que atualmente é plenamente possível as empresas terceirizar várias atividades do seu dia a dia, inclusive aquelas atividades fim, ou seja, o core business, como se diz no jargão empresarial, a atividade principal. Por exemplo, é lícito um banco terceirizar a atividade de caixa, por exemplo, que não era antigamente. Por quê? Porque houve uma alteração em 2017 com a reforma tributária, deixando clara essa possibilidade. É óbvio que com isso se trouxe regramentos, regras de responsabilidade subsidiária, de fiscalização, de garantia de direitos a esses terceirizados e por aí vai, por parte da contratante. Mas o que eu quero apontar é uma diferença estrutural básica em situações nas quais existe uma terceirização lícita, ou seja, quando se contrata uma PJ, como se diz popularmente, né? Daquela terceirização que nada mais é que um mascaramento, até mesmo que a palavra seja forte, uma fraude a uma relação que era para ser trabalhista. Percebe? Qual é esse ponto-chave? É a forma pela qual o serviço vai ser prestado e vai ser entregue. Por um lado, numa relação de trabalho normal, o que existe é o trabalhador está à disposição do patrão, da empresa, para receber ordens, determinações e exercer aquelas atividades. Então ele é remunerado por isso. No final do dia, é como se ele trocasse o tempo de exercício daquele métier que ele tem especialização, tem competência para realizar, por um salário com seus respectivos benefícios e garantias legais. Esse cenário claro aqui, envolvendo dependência, profissionalidade, controle de jornada, pessoalidade e tudo mais, caracteriza claramente um vínculo empregatício, portanto, é necessário ser firmado um contrato de trabalho, com a respectiva anotação na carteira e daí todos os direitos decorrentes, percebe? Agora, por outro lado, que é o que nos importa aqui nessa reflexão, amigos, é aquelas relações de terceirização de serviços de atividades. Aqui o foco, quando se contrata uma outra pessoa jurídica para prestar um serviço, é se ter um escopo no contrato, ou seja, um objeto, algo que vai ser entregue, e se remunerar por esses resultados que estão sendo produzidos. Vocês entendem que aqui a lógica não é da pessoa jurídica estar disponível para receber ordens de um patrão, até porque não existe essa relação de patronato, digamos assim. Não existe a relação de mando, não existe estar à disposição para receber ordens. O que existe é um contrato que deixa claro atividades que vão ser prestadas com condições de como vão ser remuneradas, tempo para sua execução e outros detalhes importantes. Então a entrega é diferente. É por isso que a pessoa jurídica tomadora que contrata o serviço não pode ficar ditando regras de jornada de trabalho, se metendo na forma pela qual os serviços vão ser prestados. Óbvio, ela pode trazer as suas especificidades, as suas exigências de qualidade e tudo mais do serviço, mas ela não pode dizer como isso vai ser feito. O prestador, a prestadora de serviço, a empresa tem que ter total liberdade para definir como vai entregar o resultado que o contrato expõe. Por isso que é um contrato de prestação de serviço, que inclusive tem uma capitulação dentro do próprio Código Civil com regras claras, que se aplicam especialmente quando não há contrato escrito elaborado entre as partes, não é verdade? Então é muito importante que esse cerne seja entendido. E esse é o segredo para uma terceirização segura entre pessoas jurídicas, que se contrate serviços que vão ser entregues, devidamente medidos, ou por tempo para serem executados, ou por resultados, e vão ser pagos num período, obviamente com a emissão da respectiva documentação fiscal e tudo mais. Vocês percebem a diferença fundamental que existe de lado a lado? Agora, sempre que estiverem diante de uma relação que se chama de PJ, mas na verdade é uma pessoa isolada, que cumpre jornada, recebe ordens, não tem a liberdade para definir como vai entregar os serviços, não faz diferença nenhuma no que ela entrega no final do período, ela vai receber um valor, normalmente sempre o mesmo. Isso, pessoal, evidencia, obviamente, uma máscara dentro de uma realidade jurídica de verdade que seria trabalhista e não de pessoa jurídica. Então, vejam, a terceirização não pode ter como único mote, único motivo, reduzir custo. A terceirização tem que ter como motivo também reduzir custo, otimizar o serviço pela especialidade da contratada, permitir que a empresa contratada maximize seus resultados, porque ela vai definir lucro, e principalmente
que a empresa contratante receba um serviço conforme alinhado naquelas especificidades, que pode ser por um tempo continuado, inclusive sem prazo determinado. Mas esse ponto é fundamental para a gente diferenciar aquelas relações que vão poder gerar problemas, seja com reclamatórias trabalhistas, seja com uma discussão de órgãos de controle, Ministério Público do Trabalho, por exemplo, ou até mesmo a própria Receita Federal do Brasil. É importante a gente refletir sobre isso, porque hoje é um fenômeno muito normal nas empresas essa terceirização. Só que ainda vejo que se confundem esses conceitos e se mascaram verdadeiras relações de trabalho sob pretexto do famoso contrato PJ, sem mudar a realidade das coisas. Vou dar um exemplo para nós encerrarmos aqui. Normalmente no contrato de prestação de serviço, chega ao final de um exercício, imagina um mês que o contrato prevê que determinados resultados vão ser entregues pela prestadora determinado mês, vão ser medidos, vão ser remunerados. Um contrato normalmente de terceirização válido aponta que ao final desse período, desse mês, no meu exemplo, a prestadora, a empresa contratada, vai entregar um relatório, alguma informação dizendo o que fez, como fez os resultados, vai enviar isso para que a tomadora contratante analise, veja se está ok, e ela vai dar ok para quê? Para que os serviços sejam faturados e seja feito o pagamento. Agora, se simplesmente chega no final do período, simplesmente se paga o valor mediante uma nota fiscal, que normalmente é sempre igual, sem medição, sem aferição dos resultados, sem analisar se foram entregues os serviços contratados e não estava à disposição o obreiro para receber ordens, nós vamos ter problema. Vocês entendem essa diferença? Por isso que é muito importante contratos bem elaborados e, antes disso, uma estratégia bem definida de como vai ser essa relação entre essas duas pessoas jurídicas para que a terceirização seja válida. E por fim, encerro aqui referindo que o próprio STF tem reiteradamente decidido sobre a validade da terceirização nessas atividades produtivas. Obviamente, sem macular ou sem prejuízo de situações nas quais esteja havendo, na verdade, uma relação de trabalho mascarada de pejotização. Aí é um outro cenário e, obviamente, a Justiça do Trabalho vai procurar corrigir esses problemas. Então, quem é empresário, empreendedor, tem que estar atento a esse aspecto para fazer um bom planejamento, ter um contrato válido e terceirizar da forma adequada. Tá bem? Forte abraço.